Você já conhece a matemática que você precisa saber como um desenvolvedor Solid? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre. Fala, devs! Beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da nova internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho aqui sobre a matemática que você precisa saber como um desenvolvedor Solid, beleza? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre as formas matemáticas e algumas funções na matemática que a gente tem dentro do Solid. Fechou? Então, bora pra minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal. E show de bola! A matemática que você precisa saber como um desenvolvedor Solid. Criptografia e o Solid, o papel da matemática. A criptografia é um componente fundamental da tecnologia blockchain. É a ciência de proteger informações digitais convertendo texto simples em texto criptografado, que só pode ser decifrado por partes autorizadas. A criptografia desempenha um papel fundamental para garantir a segurança, a privacidade e a integridade das transações da blockchain. O Solidity, a linguagem de programação dos contratos inteligentes da Ethereum, depende muito da criptografia. Como desenvolvedor Solid, entender os conceitos matemáticos subjacentes da criptografia é essencial para criar contratos inteligentes seguros e confiáveis. Neste artigo, vamos nos aprofundar na função da matemática na criptografia e como ela se relaciona com o Solidity. Funções hash. Uma das ferramentas criptográficas mais importantes usadas no Solid são as funções hash. As funções hash são algoritmos matemáticos que recebem dados de entrada de qualquer tamanho e geram uma string de caracteres de tamanho fixo, conhecida como valor hash. As funções hash são usadas para garantir a integridade dos dados, verificando se o hash dos dados originais corresponde aos hash dos dados recebidos. No Solid, os desenvolvedores podem usar várias funções de hash, como o SHA-256 e o QCAC-256. Essas funções são usadas para fazer hash de senhas, dados e outras informações confidenciais que precisam ser armazenadas com segurança na blockchain. Criptografia de chave pública. Outro conceito criptográfico importante usado no Solid é a criptografia de chave pública. A criptografia de chave pública usa um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada, para criptografar e descriptografar dados. A chave pública está disponível para todos, enquanto a chave privada é mantida em segredo. A chave pública é usada para criptografar os dados, que só podem ser descriptografados usando a chave privada correspondente. O Solid usa criptografia de chave pública para muitas finalidades, como gerar e verificar assinaturas digitais, criptografar e descriptografar mensagens e criar protocolos seguros de troca de chaves. O Solid suporta o uso de vários algoritmos criptografados de chave pública, como o RSA e criptografia de curva elíptica, o famoso ECC. Provas de conhecimento zero. As provas de conhecimento zero são uma poderosa ferramenta criptográfica usada no Solid para provar a autenticidade dos dados sem revelar nenhuma informação secreta. Uma ZKP é uma prova de que uma afirmação é verdadeira sem revelar nenhuma informação sobre o motivo pela qual ela é a verdadeira. As ZKPS são particularmente úteis em aplicativos de blockchain, porque permitem a verificação de transações sem revelar nenhuma informação privada. Por exemplo, uma ZKP pode ser executada para provar que um usuário tem fundo suficiente para executar uma transação sem revelar o saldo da conta de usuário. Então a prova de conhecimento zero aqui, ela prova que a informação é verdadeira, mas não prova o porquê aquela informação é verdadeira. E a conclusão criptográfica. Concluindo, a criptografia é um componente essencial da tecnologia de blockchain e o Solid depende muito de várias ferramentas e algoritmos criptográficos para garantir a segurança, a privacidade e a integridade das transações de blockchain. Como desenvolvedor Solid, compreender os conceitos matemáticos subjacentes da criptografia é fundamental para criar contratos inteligentes seguros e confiáveis. Ao nos aprofundarmos na função matemática na criptografia, podemos criar aplicativos de blockchain melhores e mais seguros. Agora eu vou falar da teoria dos números e o Solid, entendendo os algoritmos numéricos.
A teoria dos números é o ramo da matemática que lida com as propriedades e o comportamento dos números. No Solid, compreender os conceitos matemáticos subjacentes da teoria dos números é essencial para a criação de contratos inteligentes, eficientes e seguros que envolvam algoritmos numéricos. Nesse artigo, vamos nos aprofundar na função da teoria dos números no Solid e como ela se relaciona com a compreensão dos dados numéricos. Primeiro, temos aí a aritmética modular. Um dos conceitos fundamentais da teoria dos números é a aritmética modular. A aritmética modular é um sistema aritmético para números inteiros, em que os números retrocedem depois de atingir um determinado valor. No Solid, a aritmética modular é usada para várias finalidades, como a geração de números aleatórios, o cálculo de somas de controle e a verificação de assinaturas digitais. O Solid fornece várias funções integradas para a realização de aritmética modular, como a operação do módulo porcentagem, o operador bitwise AND e o bitwise OR. A compreensão da aritmética modular é fundamental para a implementação de algoritmos numéricos eficientes e seguros no Solid. Falando aí ainda sobre a teoria dos números, temos os números primos. Os números primos são outro conceito importante na teoria dos números, que é relevante para o Solid. Números primos são números inteiros maiores que 1, que são dividíveis apenas por 1 ou por eles mesmos. No Solid, os números primos são usados para várias finalidades, como a geração de chaves criptográficas seguras e a verificação de assinaturas digitais. O Solid te fornece várias funções embutidas para trabalhar com números primos, como a função isPrime, que verifica se um número é primo, e a função nextPrime, que retorna o próximo número primo maior que um determinado número. Vamos falar um pouquinho agora sobre a geração de números aleatórios. A geração de números aleatórios é um componente essencial de muitos contratos inteligentes. No Solid, a geração de números verdadeiramente aleatórios é um desafio, devido à natureza determinística da blockchain. Para gerar números aleatórios do Solid, os desenvolvedores geralmente dependem de vários geradores de números pseudo-aleatórios, que produzem sequências de números que parecem ser aleatórios. Compreender as propriedades e as limitações dos PRNGs é fundamental para a criação de contratos inteligentes seguros e eficientes que dependem da geração de números aleatórios. O Solid te fornece várias funções entregadas para trabalhar com a geração de números aleatórios aí, como a variável block.timestamp, que retorna o registro da data e hora atual do último bloco, e a função QCAC256, que gera um valor de hash com base nos dados de entrada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre geração de números aleatórios, que é um vídeo que eu ensinei como a gente cria uma loteria aí. Nessa loteria a gente pega bilhetes aleatórios, então assim, a gente já tem um pouco falando sobre isso aqui no canal. E a conclusão? Concluindo, a teoria dos números é um ramo fundamental da matemática que é essencial para entender os algoritmos numéricos no Solid. Ao compreender os conceitos matemáticos subjacentes de aritmética modular, números primos e geração de números aleatórios, os desenvolvedores Solids podem criar contratos inteligentes, eficientes e seguros que dependem de algoritmos numéricos. Então, acabamos aqui a parte da teoria de números. Outra coisa que a gente vai falar agora é probabilidade e estatística. A probabilidade e a estatística são conceitos matemáticos essenciais que desempenham um papel fundamental no Solid, especialmente na modelagem de eventos incertos e na tomada de decisões informadas. Vamos começar falando aqui da estatística. A estatística é o ramo da matemática que lida com a coleta, a análise e a interpretação de dados. No Solid, a estatística é usada para várias finalidades, como medir o desempenho de contratos inteligentes, analisar o comportamento do usuário e tomar decisões baseadas em dados. O Solid te fornece várias funções embutidas para trabalhar com estatística, como a função average, que calcula a média de um conjunto de números, e a função standard deviation, que mede a variabilidade de um conjunto de números. Entender estatística é fundamental para a criação de contratos inteligentes que dependem de análise de dados e da tomada de decisões fundamentais. Vamos falar aqui agora sobre probabilidade. A probabilidade é o ramo da matemática que lida com o estudo de eventos aleatórios e sua probabilidade de ocorrência. No Solid, a probabilidade é usada para várias finalidades, como simular eventos aleatórios, calcular valores esperados e determinar a probabilidade de determinados resultados. O Solid te fornece várias funções embutidas para trabalhar com a probabilidade, como a função random, que gera um número aleatório entre 0 e 1, e as funções de distribuição de probabilidade, como a função normal e a Poisson, que modelam a probabilidade de determinados eventos. Continuando aqui a probabilidade, temos aqui a simulação de Monte Carlo.
A simulação de Monte Carlo é uma técnica de computação que usa a probabilidade e estatística para modelar sistemas complexos e simular eventos aleatórios. No Solidity, a simulação de Monte Carlo é frequentemente usada para vários fins, como avaliar o desempenho de contratos inteligentes, prever tendências de mercado e otimizar processos de tomada de decisão. O Solidity fornece várias funções integradas para implementar a simulação de Monte Carlo, como a função random, que gera um número aleatório entre 0 e 1, e o loop for, que pode ser usado para simular várias iterações de um evento aleatório. Entender a simulação de Monte Carlo é fundamental para a criação de contratos inteligentes que dependem das simulações complexas e modelagem probabilística. Conclusão. A probabilidade e a estatística são conceitos matemáticos essenciais que desempenham um papel fundamental no Solidity, especialmente na modelagem de eventos incertos e na tomada de decisões fundamentadas. Ao compreender os conceitos matemáticos subjacentes de probabilidade, estatística e simulação de Monte Carlo, os desenvolvedores do Solidity podem criar contratos inteligentes, eficientes e seguros que dependem de modelagem probabilística e análise de dados. Outro tópico que a gente vai falar aqui é da álgebra linear e o Solidity. A álgebra linear é um ramo de matemática que lida com o estudo de equações lineares, vetores e matrizes. No Solidity, a álgebra linear é usada para várias finalidades, como criptografia, otimização e aprendizado de máquina. Vamos começar aqui falando sobre os vetores e as matrizes. Os vetores e matrizes são os blocos da construção da álgebra linear. No Solidity, os vetores e as matrizes são usados para várias finalidades, como a representação de chaves criptográficas, a otimização de algoritmos e o processamento de dados. O Solidity fornece vários tipos de dados incorporados para trabalhar com vetores e matrizes, como os tipos de dados o int e o int2, o 2 arrays, por exemplo, né, como podem ser usados para representar matrizes unidimensionais e bidimensionais de inteiros. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre vetores e matrizes, é um vídeo aí do Ian, do nosso curso de Solidity. Então, caso você queira saber mais sobre vetores e matrizes, tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Outra coisa são as operações de matriz. As operações de matriz são fundamentais para muitas aplicações de álgebra linear, incluindo criptografia, otimização e aprendizado de máquina. No Solidity, as operações de matriz são usadas para várias finalidades, como calcular funções de hash, resolver equações lineares e processar grandes conjuntos de dados. O Solidity fornece várias funções obtidas para trabalhar com operações de matriz, como a função matrix multiplication, que calcula o produto de duas matrizes, e a função transpose, que transpõe uma matriz. Continuando aqui sobre álgebra linear, vamos falar um pouco sobre as aplicações da álgebra linear no Solidity. A álgebra linear tem várias aplicações no Solidity, incluindo criptografia, otimização e aprendizado de máquina. Na criptografia, a álgebra linear é utilizada para implementar algoritmos criptográficos, como a criptografia de curva elíptica e a criptografia homomórfica. Na otimização, a álgebra linear é usada para resolver problemas de otimização, como programação linear e programação quadrática. No aprendizado de máquina, a álgebra linear é usada para representar e processar dados, como vetores de recursos e matrizes de peso. Conclusão, a álgebra linear é um conceito matemático fundamental que desempenha um papel fundamental no Solidity, especialmente em criptografia, otimização e aprendizado de máquina. Ao compreender os conceitos matemáticos subjacentes de álgebra linear e operações de matriz, os desenvolvedores Solidity podem criar contratos inteligentes, eficientes e seguros que dependem de cálculos de matriz e processamento de dados. Outra coisinha que a gente vai falar aqui são as equações diferenciais. As equações diferenciais são equações matemáticas que descrevem como uma variável muda ao longo do tempo, com base no seu estado atual e em sua taxa de mudança. No Solidity, as equações diferenciais são usadas para várias finalidades, como modelagem de sistemas complexos, previsão de comportamento futuro e otimização de algoritmo. Primeira coisa que a gente vai falar são os modelos matemáticos. Os modelos matemáticos são uma forma de representar sistemas complexos usando equações matemáticas. O Solidity, beleza. O Solidity oferece várias funções incorporadas para trabalhar com modelos matemáticos, que é a função solve, que resolve equações diferenciais, e a função ODE, que integra equações diferenciais ordinárias. Falando aqui um pouco sobre equações diferenciais, elas aí são usadas para modelar a propagação de um vírus, prever a trajetória de um projétil e simular um comportamento de um mercado financeiro, por exemplo.
O Solidity te oferece várias funções embutidas para trabalhar com as equações diferenciais. Um caso de função aí é a função Euler, que usa o método Euler para soluções de aproximação, e a função Runge-Kutta, que usa o método Runge-Kutta para soluções de aproximação. Aplicações de equações diferencial no Solidity. As equações diferenciais têm várias aplicações do Solidity, incluindo o modelo de sistema complexo, supervisão de comportamento futuro e otimização de algoritmos. Na modelagem, as equações diferenciais são usadas para representar o comportamento dos sistemas, como o movimento de uma partícula, a propagação de uma doença ou o comportamento de um mercado financeiro. Na previsões, as equações diferenciais são usadas para prever o comportamento futuro, como a trajetória futura de uma espaçonave ou a propagação futura de um vírus. Na otimização, as equações diferenciais são usadas para otimizar algoritmos, como o algoritmo de descida de gradiente ou o algoritmo Newton-Raphson. Conclusão. Ao compreender aí os modelos matemáticos subjativos das equações diferenciais e o modelo matemático, os desenvolvedores dos Solidity podem criar contratos inteligentes, eficientes e precisos, que dependem de cálculos matemáticos e processamento de dados. Então é muito importante que você saiba aí a álgebra linear e algumas de suas funções, caso você queira fazer algo bem estruturado e criptografado dentro do Solidity. E fim dos slides. Caso você tenha gostado aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br. E eu vou ficando por aqui. Valeu!